E aí, turma do canal PC, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Alisson e hoje você aprenderá esse efeito que está vendo na tela agora. Bom, a gente vai utilizar essas imagens aqui para execução do efeito. A gente vê muito esse efeito em caixinhas de suco, mas você pode fazer em qualquer circunstância, com qualquer tipo de fruta ou até mesmo outros objetos. Mande ver, deixa a sua criatividade fluir. Essas imagens que eu vou utilizar aqui durante a aula, eu vou disponibilizar num link para download lá no blog PSI, então confira aqui na descrição do vídeo. A gente precisa, para fazer esse efeito, a gente precisa da imagem, tipo de uma imagem da fruta completa e de outra parte cortada, para a gente pegar a parte interna e posicionar a perspectiva correta dentro do recorte. Então aqui para fazer esse recorte é mais fácil, porque já está com fundo branco, posso fazer com a seleção rápida. Essa ferramenta aqui, ó, basta clicar e levar aqui aonde está a fruta. Acho que aqui está legal já, posso dar um Ctrl C e eu vou criar um novo documento, menu arquivo, novo. Vou definir aqui, sei lá, um 1800 por uns 3000 de altura, sei lá, pode ser que fique legal, qualquer coisa a gente reposiciona lá. Acho que vai ficar legal dessa forma. Ctrl V para colar, ficou legal. Ctrl T, Alt e diminui. O tamanho do arquivo você cria do tamanho que você precisar aí para sua edição. Diminuir um pouco pressionando Alt e um Enter para confirmar. Agora a gente vai fazer os recortes. Ó, eu recomendo você já ver mais ou menos onde que você pretende fazer. Eu acho que um recorte aqui mais ou menos, outro aqui, duas fatias. E essa parte de cima aqui seria no caso a tampa da laranja que ficaria para cima, né? Então vou dar aqui um Ctrl Z. Acho que nessas regiões aqui fica legal fazer o recorte. Eu posso fazer com a ferramenta letreiro elíptico. Clica o botão direito do mouse lá em cima e faz essa seleção. Mais ou menos aqui, ó, assim fica legal. Caso não fique bem certinho, clica o botão direito do mouse, transformar seleção e aí você ajusta, que fica mais fácil fazer a seleção dessa forma. Pressiona Shift se quiser modificar apenas um canto, mais ou menos aqui em cima, ó, que daí a tampa ficaria para cima. Confirma na barra de propriedades, eu quero selecionar a parte da tampa completo, junto com essa seleção que já está feita. Então eu posso pegar a ferramenta de laço poligonal, pressiono o Shift, vai aparecer um sinalzinho de adição. Agora eu clico e faço a seleção da parte de cima, ó, junto, terminando ali pela seleção que a gente fez com o letreiro elíptico. Agora, Ctrl Shift J é um comando para você duplicar tudo aquilo que a gente selecionou numa nova camada. Então a gente já tem desmembrado, ó, a tampa da laranja e a parte interna aqui que a gente pode posicionar com a perspectiva da parte de dentro. Se você quiser, a gente já pode fazer o recorte da outra parte aqui embaixo. Da mesma forma, letreiro elíptico, seleciona aqui a camada de baixo e manda ver. É o mesmo passo a passo para fazer o recorte que a gente fez na parte de cima. Também Ctrl Shift J para desmembrar uma outra camada. Olha que massa, a gente já tem recortado bem certinho. E agora a parte de dentro da laranja é para a gente colocar dentro de uma perspectiva. Então vou dar aqui um Ctrl D para eliminar essa seleção e com a ferramenta de seleção rápida selecionar essa outra parte aqui. Talvez, eu acho que aqui, como está um tom parecido, a gente tenha que selecionar com uma outra ferramenta, senão ele vai pegar, ele vai pegar muita parte aqui da laranja, vai acabar confundindo por causa da tonalidade. O Photoshop ele é eficiente com essa ferramenta, mas às vezes a gente precisa do laço poligonal ou então da ferramenta caneta, né, que é muito boa para recortes e seleções no Photoshop. Mas aqui a laço poligonal é mais rápida nesse caso. Pressiona Shift, vai aparecer o sinalzinho de adição. Eu quero essa bordinha da laranja para ficar interessante lá. Aí fechou por cima, perfeito. Ctrl C para copiar essa parte. Novo documento aqui, né, que a gente criou, Ctrl V para colar. Ctrl T, aparece os nozinhos de redimensionamento. Eu vou aqui rotacionar, pressionando o Alt, clico numa forquilhazinha e diminuo proporcionalmente. E agora, pressionando o Ctrl, você clica nesses nozinhos aqui de baixo, a gente consegue dar uma perspectiva muito legal, para deixar dentro do ângulo que a gente fez do recorte, porque ali no caso não tava, né? Aqui fica massa. Então pressionando Shift você também pode diminuir. Reposiciona bem certinho de acordo com o tamanho do recorte que você fez ali.
Acho que até vou clicar com o botão direito do mouse e virar horizontalmente por causa dessa parte da laranja aqui, ó. Ele tá um laranja mais intenso para esse lado, ficaria melhor. Aqui na parte de cá ele tá com mais luz, aqui é um pouquinho mais escuro, fica mais bem encaixado. Caso essa parte aqui não tá legal, né? A gente pode até pegar a borracha aqui e excluir, ó, rapidamente aqui. Aí ficou melhor. Só deixo agora eu aumentar essa parte aqui para fechar exatamente no tamanho da laranja. Ctrl T, vem aqui e aumento. Enter, fechou. Olha só, a gente pode fazer a mesma coisa com a parte de baixo. Se quiser dar até um Ctrl J nessa camada aqui de cima e arrastar para de baixo aqui para ele ficar posicionado aqui embaixo, ó. Show de bola. Ctrl T, né? E aumenta de acordo com a parte de baixo. Renomeio também as camadas para ficar mais fácil de se entender melhor, né, na sua edição. 2 cliques ao lado do nome e renomeia. Aqui a parte de baixo, a tampa 1, tampa 2 e aqui a parte de cima. Agora você pode pressionar Ctrl, clica na tampa 1, na parte de baixo. Se quiser deixar um pouquinho para baixo, ó, que legal, assim já tem um efeito fatiado aqui na laranja. Pode deixar um pouquinho para o lado, para o canto, fica legal. Ou até se quiser dar um Ctrl T e rotacionar um pouquinho, ó, fica mais legal ainda. E com a tampa lá em cima também, seleciona aqui na camada, no painel de camadas, Ctrl T e rotaciona um pouco aqui. Até diminuir um pouquinho, deixar aqui como se estivesse caindo assim na laranja, fica legal. E além desse super tutorial que você está vendo agora, você que está assistindo esse vídeo, olha, na descrição tem um cupom, um código de desconto especial para participar do curso de criação de flyer e banner no Photoshop. Eu estou dando esse desconto especial porque esse daqui é um exemplo que eu usava bastante para criar rótulos, embalagens, enfim, banners em geral, quando solicitava dentro do tema, né? E dentro desse curso a gente tem muitas artes, muitos efeitos e técnicas parecidas e diferentes que você pode agregar em seu portfólio. Olha só, e inclusive para você que é iniciante consegue acompanhar passo a passo. Clica aqui se esse botão estiver ativo porque sua vaga ainda está disponível. Clica aqui em cupom de desconto e digita o cupom que eu deixei aqui embaixo no link da descrição. Te espero lá no curso para a gente participar e agregar esse conhecimento incrível. Lá no curso eu respondo pessoalmente cada dúvida, a gente tem esse contato direto para praticar Photoshop. E também temos o curso do iniciante ao avançado também no Photoshop, né? Caso você deseje conhecer todas as áreas do programa, cada detalhezinho que eu estou falando aqui nessa aula, pode parecer meio confuso para você que está iniciando, mas dentro desse curso aqui para iniciantes, eu cito passo a passo, detalhadamente, em cada aula. O curso tem mais de 100 aulas, então você aprenderá de cabo a rabo aí o Photoshop, beleza? Link na descrição, lojaphotoshop.com.br. Continuando aqui o tutorial, a gente pode aplicar, acho que um efeito de sombra, vai ficar bem interessante. Então, aqui na camada 2, nessa parte de cima da laranja, a gente pode aplicar uma sombra como se a tampa estivesse sombreando ela. Então, seleciona na camada 2, ajuste. Com os ajustes de níveis fica interessante. A gente pode pegar a parte central, dar um maior contraste aqui. E as áreas claras trazer para o centro para escurecer. Veja que a gente está escurecendo toda a imagem. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele altere e afete apenas a camada de baixo, que é essa tampa aqui, ó. A gente pode fazer utilizando esse efeito de criar máscara de corte. Clicando nesse ícone, olha só. Então ele está fazendo um efeito apenas na camada de baixo. Através da máscara de camada do ajuste de níveis, a gente pode regular esse efeito de sombra. Posso dar um Ctrl I para inverter. Agora a gente escondeu tudo isso. Pegando o pincel com a cor branca, a gente vai mostrar apenas a área que a gente deseja aplicar o efeito de sombra, né? Diminui aqui o fluxo para ficar mais suave o pincel. Aumenta e diminui o tamanho do seu pincel com a tecla abre e fecha colchetes. E aplica a sombra onde se deseja. Ó, quanto estiver mais próximo, vou aplicar mais sombra. Entendeu? Ó, fica bacana, né? Dá uma profundidade legal para sua arte. Você pode fazer o exato mesmo passo a passo com a tampa aqui de baixo. Selecionando a tampa 1 aqui, né? A camada que eu renomeei como 1. Ajuste, níveis, exatamente o mesmo passo a passo. Tem procedimentos repetidos durante essa aula que eu vou mostrar um detalhadamente. E daí eu vou acelerar aqui o vídeo para ficar mais dinâmico, beleza? Só repete o que a gente fez no primeiro passo.
Olha só, que nem essa parte ali de criar máscara de corte e tal. Para quem já trabalha, lida com Photoshop, é bem tranquilo de entender o que a gente acabou de fazer aqui. Mas se você é um iniciante, talvez fique um pouco difícil. No curso do iniciante ao avançado lá da loja Photoshop, esse daqui, você confere todas as aulas passo a passo de cada efeito, cada técnica, cada ferramenta, cada função. Enfim, você vai sair dominando o Photoshop. Em um mês você consegue aprender muita coisa, coisa que eu levei anos para aprender. Te ensino lá, vou junto contigo nessa jornada. No curso de Fireburner também. Confira o desconto aqui, é sensacional. Melhor oportunidade para você entrar para o curso. Outra coisa que você pode fazer aqui, ó, turma, mexer um pouquinho com a máscara de camada de cada uma dessas cortes, dessas fatias aqui das frutas. Você pode colocar aqui, ó, no meio, essa aqui acho que só no meio e na parte da tampa, ó. Então seleciona a camada, máscara de camada, pega o pincel na cor preta para esconder um pouquinho, para não ficar tipo uma fatia muito seca, sabe? Você pode pegar aqui, ó, diminui bem o tamanho do pincel e dar uma suavizada aqui. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do fluxo, porcentagem do fluxo. Vai ficar mais natural. Dá uns errinhos, detalhezinhos assim, ó, que vai ficar mais interessante. Na parte da tampa, a mesma coisa, seleciona máscara de camada, o pincel na cor preta e faz esses detalhezinhos. Diminui o pincel, aplica zoom no Ctrl+, ou pressiona Alt e rola o screw, aquela bolinha do mouse. Aproxima bem o zoom que se consegue detalhes incríveis aí nas suas edições. Os detalhes, cara, fazem total diferença lá no resultado final. E um outro elemento que você tem para fazer a aplicação desse efeito é uma imagem tipo de um splash de líquido, no caso desse aqui do suco. Vou disponibilizar essa imagem também lá no blog PSI. Clico, arrasto até o ícone do Photoshop, seleciono aqui meu documento e solto. Aumento, diminui aí quando for preciso, né? O quanto for preciso. Rotaciono ele aqui também, querer mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Confirmar na barra de propriedades, você pode utilizar as malhas do Photoshop também para reposicionar bem certinho como você deseja. Deixa eu só confirmar aqui, pegar todas e diminuir todas as camadas e diminuir aqui para caber dentro da tela. Então, clicando na primeira, pressionando Shift na última, seleciona todas elas, Ctrl T e rotaciono aqui, ó. Rotaciono não, diminuo. Agora sim, selecionando aqui a camada, até jogar aqui embaixo da camada a parte de cima, que é a tampa, né? Agora sim, Ctrl T, clico aqui no lado, essa opçãozinha aqui, de malhas. E através desses pontinhos, tanto centrais quanto externos, aqui a gente consegue reposicionar, ó, bem certinho, para dar o ângulo exato aqui do splash. Bom, aqui fica massa. Agora nesse splash a gente tem que trabalhar ele um pouco. Primeiro, colocar uma máscara de camada e dar uma suavizada, que deixar meio transparente, como se estivesse saindo da laranja aqui. Não tá bem artificial, não tá tão legal. Coloca uma máscara de camada, pega o pincel na cor preta, aumenta aí um pouquinho o fluxo, aí 50 e poucos tá legal. E a gente vai fazer essa ligação, ó, entre os dois elementos. Aumenta, diminui o tamanho do pincel para você conseguir uma precisão legal para sua arte. Eu acho que aqui ficou interessante. Elimina alguns detalhezinhos que você acha que não ficou legal aqui, ó, no splash. Outra coisa, vejo que a cor também poderia ser um pouquinho mais intenso, esse laranja do splash, né? Então a gente pode fazer isso com um ajuste de equilíbrio de cores. Mexe aqui nos tons médios, sombras e realces. Provavelmente você vai colocar um pouquinho de vermelho em todas e irregular talvez um pouquinho para o amarelo ou para o azul. Aí é questão de ir regulando mesmo e ver o quão fica interessante. Também coloca o efeito aqui de aplicar com máscara de corte para ele fazer a alteração apenas na camada de baixo, que é o splash. Deixa eu renomear aqui. Splash. Ih, rapaz. Como é que escreve splash? Splash. Não sei se é assim. Olha só, trazendo um pouquinho mais para o vermelho vai ficar interessante. Aqui nos tons médios mais para o azul, sombras mais para o vermelho.
Isso daqui não tem um correto, você vai aplicando, é um olho aqui, é tipo Ronaldinho, ó. Olha para um lado, toca para o outro aqui, ó. Você vai mexendo aqui na paleta e vai conferindo na imagem como que tá ficando o resultado final. Acho que ficou legal. Eita Windows. Aí ó, ficou massa. Acho que até vou dar um Ctrl T, mexer aqui nas malhas novamente para dar um acabamento final. Aqui que não tá dando. Ah, tá. Não, beleza. Isso daqui tá ok, já ficou bom assim. Ele tem que daí a gente teria que voltar algumas etapas, Ctrl Z, enfim. Pode acrescentar também outros elementos se você desejar. Eu separei aqui duas imagens de folhas e um galinho que eu vou utilizar também para colocar na nossa imagem. Começar aqui pelo galho. Pode selecionar com qualquer ferramenta de seleção que você deseje. Vou pegar aqui com a laço poligonal, fazer a seleção rapidamente aqui. Ctrl C, volta lá para o seu documento. Vou colar aqui embaixo a camada de plano de fundo, Ctrl V, Ctrl T, aumenta. Vou colocar lá no fundo mesmo, ó. Vai ficar interessante. Quiser fazer até um arco assim, ó, seleciona aqui malhas e faz esse ajuste aí com calma. Parte de cima da tampa, acho que até se a gente colocasse um pouquinho mais inclinada aqui, diminuir um pouquinho mais ela, ficaria melhor. Vou voltar algumas ações no Ctrl Z, que não tinha ficado tão legal aquele galho lá atrás. Pegar algumas folhas também que eu achei nessa imagem, achei que ficaria interessante pegar algumas folhas. Também faço a mesma etapa. Recorto aqui com a ferramenta laço poligonal, ou seja, a ferramenta que você preferir de recorte, e mando lá para o nosso documento através do Ctrl C, Ctrl V. Aí ó, Ctrl C, Ctrl V. Acho um posicionamento legal aí, Ctrl T, aquele esquema de redimensionar. Deixar o tamanho que você prefere, pode até clicar com o botão direito do mouse e virar horizontalmente, caso você deseje, eu acho que fica melhor. Colocar tipo uma folha aqui atrás, assim, ó, vai ficar legal. E busca aí outras folhas e reposiciona também da maneira que você preferir em outros lugares. Acho que essa daqui, se não tivesse esse efeito aqui, ó, esse estragadinho ali, ferramenta pincel de recuperação para manchas, acho que a gente consegue eliminar isso rapidamente. Só clicar e passar, olha só. Aí, já eliminou, ficou bem mais apresentável, né? Pra gente utilizar lá a nossa arte. Show! Agora faço o recorte e mando para lá. Ctrl C, vem aqui, Ctrl V. Essa aqui eu vou jogar lá para frente das camadas, para cima das camadas. Então clico e arrasto lá para cima aqui no painel de camadas. Tecla V para selecionar rapidamente a ferramenta mover, vou colocar aqui assim, ó. Ficou até legal, quase esse ângulo ficou legal, ó. Deixar assim. Não vou colocar muitas folhas e detalhes aqui, eu acho que isso daqui já tá legal. E daí os efeitos que eu vou acrescentar nessas folhas e no galinho lá atrás são os mesmos. Eu prefiro converter em um objeto inteligente para preservar a camada, então clico no botão direito do mouse e converto em objeto inteligente todas elas. Aqui eu vou renomear aqui, ó, galho, folha atrás, converte em objeto inteligente. Daí você aplica um Ctrl L, um nível ali para deixar um pouquinho mais claro, com mais contraste ou menos contraste. Eu acho que deixar um pouquinho mais claro fica melhor, né? Fica mais comercial aqui a imagem, mas bem apresentada, né? E talvez um efeitozinho também de desfoque não vai mal não para esse caso aqui, ó. Filtro desfoque gaussiano fica legal. Algo bem suave, porque tipo, o foco principal da câmera é laranja. Se a folha estivesse um pouco mais à frente ou atrás, ele teria um leve desfoque. Então fica bonito acrescentar. Dá um OK e faz isso nos outros dois também, o Ctrl L e o desfoque gaussiano. Ó, como tá lá mais atrás, assim, eu posso dar até um pouquinho mais de desfoque.
E tipo, ó, essas dúvidas de Alisson, objeto inteligente, preservar camada, meu Deus, o que que é isso? Nos cursos da loja Photoshop tem aulas específicas sobre todas as funções, técnicas, necessidades que você precisa entender para a criação da sua aula, para você não ir apenas repetindo o que você vai vendo no vídeo, mas entender o que você está fazendo. lojaphotoshop.com.br, aproveite o cupom que está esperando por você. Oportunidade única, corre lá e garanta a sua vaga. Agora, para fechar, acho que a gente também pode colocar um efeito de desfoque de movimento na laranja e no splash. Como se a laranja estivesse sendo cortada, essa parte de baixo estivesse vindo para o canto esquerdo, a parte do meio para o canto direito, o splash para cima e a tampa caindo. Então a gente consegue fazer isso no desfoque de movimento. A gente pode também selecionar e unificar todas elas dentro de uma camada com objeto inteligente. A parte de baixo, ó, pressionar Ctrl, seleciona aqui essa parte aqui é da tampa, então tudo correspondente ao nível também. Essa parte aqui de baixo. Seleciona todas elas pressionando Ctrl, clica o botão direito do mouse e converte em objeto inteligente. Então essa parte de baixo eu vou fazer aqui nessa parte de baixo e as partes de cima do splash é a mesma coisa. Então filtro, desfoque de movimento nesse caso. Você escolhe o ângulo para onde que você quer que esse desfoque esteja acontecendo. No caso ele tem uma leve inclinação aqui nessa parte de baixo. E aqui a distância é o quão intenso você quer. Eu aconselho deixar bem suave, porque é um detalhe que dá um acabamento legal no final da arte e você não precisa aumentar, deixar gigantesco apenas para mostrar que você aplicou o desfoque de movimento. É um detalhe sutil mesmo, mas que fica legal no final das contas. Dá um ok. Vai aparecer aqui uma máscara de camada dentro desse filtro, com a aplicação desse filtro de desfoque de movimento. Você não precisa, na verdade, deixar ela em toda a região. Deixa apenas nas bordinhas aqui, ó, senão você perde a definição da imagem e não vai ficar interessante. Deixa apenas nas bordinhas que já passa esse aspecto de movimento. Então pega o pincel com a cor preta, questão de máscaras também, se você tem dificuldade de utilizar máscara de camada, confere, entra lá nos cursos da loja de Photoshop, você vai sair fera. Tanto o curso de iniciante ao avançado, quanto o curso de criação de flyer e banner. Você vai sair com uma bagagem excelente lá do curso. E o suporte pessoal comigo e com os demais alunos que a gente tem, que estão fazendo lá o curso com a gente. Inclusive, confere os depoimentos. Tem muita gente aqui na loja Photoshop contando como que foi todo o processo, desde como que conheceu o curso, o que mais gostou, o que menos gostou, o que a pessoa está fazendo, se está utilizando para fins, enfim, para estudar, para melhorar os seus trabalhos, para trabalhar, realmente ganhar dinheiro com isso. Confere que o depoimento da galera, muita gente de todos os lugares do Brasil comentando o que achou do curso. Se você curtir, gostar da ideia, manda ver, tenho certeza que você não vai se arrepender. O que a gente está fazendo aqui na máscara de camada é eliminar um pouquinho as regiões que a gente não quer que apareça, né, o desfoque de movimento. Então, mais centralizado, apenas na bordinha a gente deixou. Ó. Se você quiser deixar ainda mais suave, 2 cliques nessa opçãozinha aqui do lado que você consegue regular a opacidade desse desfoque de movimento que a gente está aplicando. Dá um ok. Então vê, ó, o antes e depois. Talvez no vídeo você nem consiga ver, mas aqui a gente consegue ter uma sensação de movimento aqui no cantinho. Detalhes que fazem a diferença. Pode fazer exatamente o mesmo passo a passo com a parte aqui do meio, a tampa e o splash. Só deixa eu unificar aqui ó, novamente para você ter uma ideia. Que aqui são mais camadas, né? Então aqui na parte do meio. Essa parte, pressiono Ctrl, a parte do meio e pressiono Ctrl, o detalhezinho da sombra. Clico o botão direito do mouse, converto em objeto inteligente e faço a mesma aplicação de desfoque de movimento. O splash nem precisa unificar nada, ele está dentro de uma camada única, então já vai direto para o filtro de desfoque de movimento. Ver exatamente o ângulo que você quer aplicar, quero acho que mais para cima assim, ó. Dá um ok. Através da máscara de camada do efeito, você elimina regiões que você não quer que ele aplique o desfoque. É legal deixar nas bordinhas, né? Então deixar tipo as partes mais centrais sem o efeito.
E aí o acabamento é contigo, ó. Você pode até colocar uma sombra aqui embaixo, criar uma nova camada embaixo da camada de plano de fundo com a ferramenta elipse. Clica no botão direito do mouse, seleciona ela aqui, deixa dentro da cor de preenchimento preta mesmo. Cria uma elipse bem simples assim, ó. Coloca 2 filtros para aplicar um efeito de sombra legal. Em desfoque, gaussiano, converte objeto inteligente, deixa bem suave aqui e depois aplica um de movimento. Aqui malmente ele faça esse desfoque nas bordinhas, ok. E agora um filtro de desfoque de movimento, deixa com um ângulo zerado e aumenta a distância para dar o desfoque e aparecer assim como se fosse realmente a sombra da laranja, ok. Agora basta diminuir a opacidade, deixa bem suave, você já conseguiu fazer uma sombra bem interessante. E agora parece que tem um chão ali embaixo, né? Legal. Na camada de plano de fundo, desbloqueia ela aqui clicando nesse cadeado, 2 cliques ao lado dela, abrindo o estilo de camada, aí é contigo, ó parceiro. Coloca uma sobreposição de cor, de degradê, manda ver. Deixa sua criatividade livre. Coloca um background, enfim. Aqui o degradê, ó, que eu coloquei, se quiser utilizar a mesma cor, criei um degradê linear, né? Deixei aqui um ângulo mais ou menos de 50 para começar tipo da cor de baixo e vir para cima. Uma cor mais ou menos com esse código hexadecimal FF, E2, B3, ok. E aqui em cima um pouquinho mais claro, ó, quase para o branco. Achei que ficou legal. Fera, ó, pegando todas as camadas, então a primeira, clicando lá em cima na última, deixando apenas essa camada de plano de fundo livre. Para a gente alinhar bem certinho, ó. Tecla V, seleciona a ferramenta mover, reposiciona, centraliza bem certo no seu arquivo. Essa daqui então foi o efeito final da aula de hoje. Se você quiser mais dicas, mais técnicas, se aperfeiçoar no Photoshop, fazer inclusive do programa uma ferramenta de trabalho, é possível ganhar dinheiro editando imagens. Acesse e confira o curso de criação de flyer e banner. Vou adicionar mais aulas do que já tem aqui. Todos os alunos que já estão participando do curso receberão sem nenhum custo extra. Esse conteúdo também é de maneira ilimitada. Você tem aí para praticar pro resto da sua vida. Putz, Alisson, ano que vem eu tenho um trabalho, lembrei que tinha uma aula que eu poderia pegar um efeito, posso entrar e praticar? Tranquilamente. Acessa lá quantas vezes quiser no momento que você precisar. Tanto o curso de Flyer e Banner, quanto o curso Photoshop para iniciantes, começando do absoluto zero. Como que eu faço para instalar o programa o Photoshop no meu computador? Enfim, cara, do zero mesmo. Se você tem essa insegurança e quer aprender dos mínimos detalhes do Photoshop, mais de 100 aulas com muito conteúdo que vai agregar no seu conhecimento. E se você é fotógrafo, também estamos lançando aí, está em pré-lançamento, um curso especial para essa área, com muitas dicas e técnicas voltadas para fotógrafos ou para você que é designer e deseja trabalhar em parceria com fotógrafo. Eu já fiz isso e dá super certo. Tem fotógrafos que às vezes gostaria, né, de elevar a qualidade dos seus cliques aí para um outro nível, mas não tem essa habilidade e nem deseja aprender Photoshop. Terceiriza trabalhos, você pode fazer essas edições e ganhar dinheiro com isso também. É um baita curso profissionalizante esse curso de Photoshop para fotógrafos. Muito obrigado pela sua atenção, que falou foi o Alisson. Espero nos cursos lá da loja Photoshop. Confira aqui embaixo o cupom de desconto. Para aplicar é muito simples, né? Nem sei se eu não lembro se eu mostrei como. Já que a gente está conversando aqui, vou mostrar rapidamente novamente. Clica no botãozinho para adquirir a sua vaga. Cupom de desconto. Olha aqui embaixo como que é exatamente, digita aqui como é o cupom e dá um confirma. Será aplicado, sua vaga estará garantida. Termina preenchendo, né, o seu nome, e-mail, celular, CNPJ, a forma de pagamento e te espero lá para a gente adquirir ainda mais conhecimento no programa. Valeu? Até os cursos, até as aulas dos cursos e até as próximas aulas aqui do canal PSI. Falou, turma!